Obediência à palavra. O tema do nosso crescer hoje é obediência à palavra. E gostaria de convidar que você abrisse a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus 21, verso 28. Por favor. Mateus 21, verso 28, nós vamos ler a parábola dos dois filhos. Achou? Achou aí, Rogério? Está na mão? Isso aí. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Jesus. Obrigado por termos o privilégio de sermos instruídos pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo privilégio do Teu Espírito Santo, todos os dias, ter nos conduzido e nos mostrado o caminho que o Senhor quer para nós. Que nessa noite a Tua palavra venha falar aos nossos corações. Que nessa noite a Tua palavra venha trazer cura aos corações. Que nessa noite a Tua palavra venha ser uma revelação nova sobre as nossas vidas, meu Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz aqui nessa noite. Livra-nos de ouvirmos a nossa carne, a nossa interpretação. Livra-nos disso, mas que nós possamos ouvir a Tua revelação da Tua palavra, Jesus. Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Abre os nossos ouvidos, abre a nossa mente. Pai, tudo aquilo que é barreira com a Tua palavra, nós declaramos quebrado agora em nome de Jesus Cristo. E que o Teu Espírito tenha plena liberdade para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 28, diz assim: o que acham? Jesus perguntando a um grupo de pessoas. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor. Mas o que ele fez? Ele não foi. Verso 31. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, eles responderam. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém? Nós vamos falar hoje sobre obediência à palavra. Muitas vezes nós estamos sendo enganados por nós mesmos, dizendo que nós desobedecemos à palavra. Muitas vezes a palavra só tem sido um adorno, um enfeite, naquilo que nós dizemos que cremos. Ouvimos a palavra domingo a domingo, a domingo, a domingo, domingo, a domingo, domingo, a domingo. Passamos horas sentados num culto, na célula, ouvindo a palavra. Mas muitas vezes nós estamos nos enganando. Estamos dizendo sim a tudo que a Bíblia nos diz. A palavra falou isso? Sim, eu creio. A palavra falou isso? Sim, eu creio. A palavra falou isso? Sim, eu creio. Porém, meus irmãos, nós dizemos que cremos, mas nós não seguimos e nem obedecemos aquilo que a palavra nos diz. Muitos de nós, creio que 99%, se não 100%, temos muito claro para nós os valores e aquilo que é a direção que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Muitos de nós sabemos e temos discernimento via a palavra de Deus, daquilo que é certo e daquilo que é errado no nosso dia a dia.
Muitos de nós temos as nossas decisões cotidianas pautadas e embasadas na palavra. Olhamos a palavra e sabemos, né, de acordo com a situação que você está vivendo, você precisa tomar uma decisão, você sabe aquilo que a palavra te diz para você fazer. Porém, o que acontece conosco? Muitas vezes sabemos o que temos que fazer, dizemos que vamos fazer, porém agimos como o segundo filho. Não fazemos. Nós temos o quê? O que aquele segundo filho tinha? O segundo filho tinha aparência de obediência, perfume de obediência, roupa de obediência, jeito de obediência, postura de obediência, porém ele não tinha obediência verdadeira à palavra de Deus. E sabe o que tem acontecido com muitos de nós? Nós temos tido aparência de obediência, aparência de quem obedece, e a aparência de obediência, presta atenção, ela não está entre os pecadores e entre aqueles que não conhecem a Jesus. A aparência de obediência, ela se manifesta entre os cristãos e aqueles que são pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus. Que Deus me livre, que Deus nos livre de termos a aparência de obediência. Amém? Amém. Que Deus nos livre disso. Vivemos em dias em que a igreja é como o segundo filho. Sabe o que tem que fazer? Fala sim, conhece o caminho, porém chega na hora H, preocupa-se com a aparência sua, preocupa-se com outras coisas, preocupa-se com o conceito dos outros, preocupa-se com aquilo que vão pensar a seu respeito, mas nunca com a palavra, o que diz a palavra. Vemos em dias difíceis, em que a palavra perdeu o seu valor. Eu estava conversando com o pastor Edivaldo, o pastor Davis me indicou um pastor de uma igreja na Penha. Ele escreveu um livro até que está tendo uma grande tiragem agora, e esse livro ele fala sobre resgatar o valor da palavra. E nós vamos trazer esse pastor aqui, ou em julho ou em agosto, estou só vendo a agenda dele. Irmãos, a palavra de Deus, por mais que nós nos intitulemos o povo da palavra, ela tem perdido a referência na vida de muitos. Tem perdido o poder de influência. Por exemplo, quantas decisões você tomou esta semana que precisavam, que você sabia o que tinha que fazer, a palavra te era muito clara e você seguiu aquilo que a palavra falou e você foi pelo seu coração. Sabe por quê? A palavra tem perdido o seu poder, mas a palavra de Deus, ela permanece. A palavra de Deus, ela é imutável, ninguém pode mudá-la, ninguém. Nós observamos muitas pessoas dando interpretações errôneas à palavra, muitas pessoas interpretando aquilo que acha e levando conceitos e pessoas sendo iludidas. Mas a palavra de Deus por si só, ela quer dizer aquilo que ela quer dizer, ela quer dizer aquilo que o Espírito revelou, ela quer dizer aquilo que Deus escreveu. A palavra de Deus é santa e imutável. Santa e imutável. E quando nós temos esse valor do que é a palavra de Deus, de como se relacionar com a palavra, de entender e seguir aquilo que a palavra está falando comigo, sabe o que acontece com você? Você começa a crescer diante do Senhor, você começa a amadurecer, e as coisas começam a ser diferentes na sua vida. Porém, quando temos a palavra somente como uma muleta do que fazer, é uma muleta, aqui, você vai, para onde eu vou hoje? Olha o que está na minha mão, eu vou para onde eu vou? Para o campo de futebol? Não, vou para a igreja. Ela se torna um objeto de religiosidade, porque a palavra de Deus, ela tem que agir em nossos corações. A palavra de Deus, ela tem que agir no coração daqueles que estão a nosso redor.
Presta atenção, precisamos praticar a palavra. Você precisa praticar a palavra na sua casa. Eu conversava com um pai hoje, e ele falava das dificuldades, muitas vezes, de praticar valores da palavra dentro da sua casa, em decorrência ao que o mundo moderno tem oferecido, ao que o mundo moderno tem mostrado, ao alto grau de competição do que os pregadores das redes sociais têm falado. Mas eu queria te falar algo, meu irmão, a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é uma só, ela não muda, e valores e princípios da palavra têm que ser aplicados, porque nós cremos na palavra de Deus, amém? Nós cremos na palavra, a palavra é o teu guia de vida, é o teu manual de instruções, o que te dá base para você viver é a palavra de Deus. E Tiago, o apóstolo Tiago, abra comigo, Tiago capítulo 1, verso 22, olha o que Tiago nos fala sobre a palavra. Tiago é até duro com relação às palavras dele, mas Tiago capítulo 1, verso 22, Tiago capítulo 1, verso 22, diz assim, achou? Diz assim, sejam, o que diz aí? Vamos ler todos juntos, sejam o quê? 1, 2, 3, sejam, e não apenas, enganando-se quem? Verso 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, o que é a lei perfeita, irmãos? A palavra, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o. O que diz aí a sua Bíblia? Será feliz naquilo que fizer. E Tiago fala logo, sejam praticantes da palavra. Ele começa falando, sejam praticantes, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. E Tiago fala, presta atenção, de que quem não pratica a palavra, ela engana a si mesma, ela se ilude, ou seja, não está enganando outras pessoas, essa pessoa não está enganando a Deus, ela está enganando a si mesma, ela está se auto-enganando. Muitos acreditam que por ter uma aparência de bondade, uma aparência de santidade, por frequentarem regularmente os cultos, estudarem a Bíblia, alcançarão um lugar de aprovação a Deus. Mas o que traz aprovação diante do Senhor é nós praticarmos a palavra de Deus, é praticarmos o nosso dia a dia a palavra de Deus. Nós temos que ser bons ouvintes e bons praticantes da palavra, temos que ser excelentes ouvintes e excelentes praticantes. Quando somos somente bons ouvintes da palavra, aparentemente bons ouvintes, sabe o que nós somos? Bons religiosos. Quando somente ouvimos, somos bons ouvintes. Eu sei onde está, hein? Mas quando você olha a vida, você vê que não corresponde com aquilo que diz. É um bom religioso, mas quando existe a prática da palavra de Deus, a prática da palavra de Deus, a obediência à prática, à palavra de Deus, é o que autentica a vida de um homem, de uma mulher como cristãos e discípulos do Senhor Jesus. A obediência à palavra de Deus é o que autentica a vida de um discípulo de Jesus Cristo, autentica-o como discípulo. Obediência total. O Senhor nos chama a obediência total à sua palavra. Presta atenção, obediência parcial não é obediência.
Se o teu filho te meio obedece, ele te obedeceu? Não faça isso. Só um pouquinho. Não põe o pé aqui. Ele não faz assim às vezes? Olha para o lado. Ele está te obedecendo? Deus nos chama a uma obediência total da sua palavra. A obediência parcial, presta atenção, irmãos. A obediência parcial é desobediência. Repita assim comigo: obediência parcial. Não, assim é desobediência. Vocês estão repetindo desobediência. A obediência parcial, ela é desobediência. Quando eu leio a palavra e eu vejo que aquilo se aplica somente a certas, não se aplica a toda a minha vida, isso é uma obediência parcial. Nós temos um exemplo disso na Bíblia, o de um homem chamado Saul. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Abre e deixe aberto aí no seu colo, na sua mão, no seu celular. 1 Samuel capítulo 15, verso 1. Olha só. Deus é muito claro com Saul. Nós vamos ler agora, Deus está sendo claro com Saul. Ele diz o seguinte, 1 Samuel, capítulo 15, verso 1. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. E por isso escute agora a mensagem do Senhor. Verso 2: assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição, tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. A ordem que Deus deu para Saul era muito clara. Deus não agiu nas entrelinhas com Saul. Deus foi muito claro com Saul, muito claro no que ele deveria fazer, muito claro como ele deveria agir. E agora nós lendo ainda o verso 7, vai para o verso 7. No verso 7, diz assim: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Presta atenção. Deus foi claro com Saul do que ele deveria fazer e como ele deveria agir. Contudo, nós observamos que Saul não obedeceu 100% do que Deus havia falado para ele. Saul não foi à risca o que Deus havia falado com ele. E lendo mais adiante, em capítulo 15, verso 10 e 11. Então o Senhor falou a Samuel, presta atenção, olha o que Deus fala a Samuel em decorrência à atitude de Saul. Arrependo-me
de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Muitos acham que somente não precisa obedecer tudo aquilo que a palavra diz. Não precisa seguir tudo aquilo que a palavra diz. Mas Deus espera de mim, Leandro, de você, obediência integral à palavra dele. Deus não espera uma obediência parcial. Sabe por quê, meu irmão? Obediência parcial é desobediência. Obediência parcial é desobediência. Deus espera de nós obediência total à sua palavra. E a obediência total das nossas, a obediência total nossa, praticada em qualquer área das nossas vidas, pode fazer com que nós possamos ser abençoados por Deus. Pode fazer com que muita coisa seja diferente na sua vida e na minha vida. Volte lá para Tiago capítulo 2, olha o que o apóstolo Tiago fala. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, verso 10. Não adianta nós sustentarmos obediência em uma área da nossa vida e não sustentarmos em outra. Deus espera de você obediência total. Amém? Amém? Deus espera de você obediência total. Olha o que Tiago fala. Tiago fala assim, pois quem obedece a toda a lei, olha o que o Tiago está falando, não sou eu, é a Bíblia. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. A palavra diz não adulterarás. E você fala, mas eu não adultero. Mas você flerta, você está quebrando. Se a palavra diz para você, não faça isso, mas você flerta com aquilo, e você tem vontade de praticar, e você chega perto, e você assedia, não, mas eu não toquei, você está pecando. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que temos, com as brechas que nós abrimos nas nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Precisamos levar em conta, meus irmãos, de como temos considerado a palavra de Deus. Pergunta. Como você, cristão, tem se relacionado com a palavra? Qual é o seu contato com a palavra? Qual é o seu contato com a Bíblia? Vou usar a palavra Bíblia. Qual o seu contato com a Bíblia? O que você tem lido? O que você tem comido da palavra? O que Deus tem falado com você através deste livro? Como você tem tido a palavra de Deus como base nas suas decisões? A palavra tem sido juiz das suas decisões? A palavra de Deus tem te cooperado com você nas suas decisões, por mais dolorosa que seja ela, em aplicação às suas decisões? A palavra de Deus, dentro das suas decisões, do seu dia a dia, quando vai contra o que você acha, que você pensa, quando vai contra o seu prazer, quando vai contra a sua comodidade, quando vai contra aquilo que você tem como certo, você se baseia pela palavra?
nós precisamos ter a Bíblia como nosso guia de vida. Nós somos o povo da Bíblia, o povo da palavra. O povo da palavra. Hoje em dia é muito fácil você ter uma Bíblia, porque você tem aplicativos gratuitos de Bíblia no celular, né? Quem aqui não tem pelo menos 2 aplicativos de Bíblia no celular? Eu tenho 2 aplicativos, eu tinha mais, eu paguei, falei, para que tanta Bíblia, né, irmãos? No celular. Só duas versãozinhas diferentes. Hoje em dia o pastor Ramiro me falou, eu até me nego a conhecer esse aplicativo, o pastor Ramiro me falou que tem um aplicativo que você programa ele, você não precisa nem ler o devocional, ele já manda automaticamente pelo WhatsApp, né, pastor Ramiro? Você tem esse aplicativo? Não. Está muito fácil. Nós temos acesso, porém se tornou um acesso mecânico, um acesso religioso. Meus irmãos, a minha grande oração, a minha oração nesses dias, tem sido: Senhor, desperta no coração do teu povo o amor pela tua palavra. Desperta no coração da tua igreja o amor pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra não seja mais somente uma muleta religiosa para muitos, mas que a tua palavra seja o que conduz e o que fala com os teus filhos dia após dia. Que a tua palavra seja, Senhor, o guia de vida para o teu povo. Que a tua palavra seja aquilo que o teu povo apoia as suas decisões. Meus irmãos, eu quero te falar algo: todas as suas decisões podem ser pautadas na palavra de Deus. Basta você pegar e buscar ao Senhor, que Ele vai falar com você. E mesmo quando vá contra aquilo que você acha, que você pensa, confie na palavra. Mesmo quando confrontou, confie na palavra. Porque a palavra de Deus, ela é santa e imutável, e ela está conosco todos os dias. Ela está conosco todos os dias. Eu quero lançar um desafio, um compromisso para nós aqui hoje. Um compromisso. Compromisso que você não vai precisar prestar contas para mim. Como diz Tiago, você pode enganar a si mesmo, mas você pode colher muitos frutos na sua vida. Eu quero lançar um desafio que é um compromisso, vai. Eu quero que essa semana você pegue a sua Bíblia, ou um papel, ou no aplicativo. De cor eu sei que não vai. Um papel no aplicativo. E você se empenhe em estudar um livro da palavra de Deus. Ah, mas Leandro, qual livro? Estude o Evangelho de João. Estude os Evangelhos. Estude, nós temos falado muito sobre a igreja, estude Atos dos Apóstolos. Vai lá ver o que o apóstolo Paulo está falando aos romanos. Aliás, no livro de Romanos, logo no começo, tem muita resposta para muita coisa que está acontecendo hoje em dia. Ah, não, mas eu queria ler algo. Vai ler Coríntios. Você que é um líder, vai ler Timóteo. Vai ver que o apóstolo Paulo fala para Timóteo acerca da postura do líder. Lê Apocalipse, já para você ficar arrependido de vez e falar: pronto, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ah, mas eu não quero uma aventura tão intensa. Vai ler Gênesis. Eu queria algo com mais conteúdo. Vai ler Êxodo. Vai ler Deuteronômio. Vai ler as leis. Mas a palavra, ela tem para agradar qualquer um. O que basta é nós termos contato com ela. O que basta é você abrir e lê-la. O que basta é você amá-la. Eu amo a palavra de Deus.
Eu amo a palavra de Deus. O que mudou minha vida foi uma experiência com a palavra de Deus. O dia em que eu disse sim ao Senhor, não foi porque o pastor que estava pregando estava com um discurso bacana, mas foi porque ele pregava a palavra de Deus. E naquele dia eu me lembro que ele pregava sobre bezerro de ouro. Ele falava da palavra de Deus, e aquilo Deus falou ao meu coração. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua vida. Presta atenção, meu irmão. A palavra de Deus, ela tem poder para mudar a sua vida. A palavra de Deus tem poder para que você seja diferente no seu dia a dia. A palavra de Deus tem poder para fazer com que você creia na salvação da tua casa. A palavra de Deus tem poder para renovar a tua fé. Eu posso pregar aqui, pastor Edivaldo, pastor Ramiro, João, seja quem. Ou acabou a... Não, acho que eu apertei o botão e desliguei. Posso pregar, a gente pode pregar o quanto for aqui. Deus vai falar com você, você vai chorar, você vai tremer, você vai ter frio na espinha, você vai pular, você vai dar pirueta, você vai rodar, fazer balé clássico, você vai fazer tudo aqui. Mas quando você ouve tudo isso, e você pega a palavra de Deus e coloca em prática na sua vida, meu irmão, a sua vida é transformada. A sua vida é transformada. Eu queria deixar esse desafio essa semana, este compromisso, para juntos, eu e você, crescemos na palavra. Ah, mas especifica um livro. Sabe o que você faz? Fala para o seu dirigente de G100. Fala assim, ô dirigente de G100, eu queria ler a Bíblia, o que eu leio? Eu queria ler um livro, o que eu leio? Fala com ele. Mas lê a palavra. Se você for ler o jornal essa semana, hoje quase ninguém mais lê jornal, né? Lê na internet, né? Eu tenho um sério problema com o jornal, sabia? Vou confessar aqui. Eu me enrolo todinho para ler aquelas páginas, irmão. Eu uma vez fui tentar ler no metrô jornal, eu peguei o jornal, abria, eu bati na cara do homem que estava aqui, abria assim e não ia. Eu falei, quer saber? Guardei ele e falei, vou no celular. O jornal você lê com a Bíblia do lado. Ah, sabe que crente? Não, irmão. Porque muita coisa que você vai ler ali, Deus está falando na palavra dele. A Bíblia é atual. A Bíblia é para hoje. A Bíblia é para amanhã. Ela não só foi para ontem. Em nome de Jesus. Amém. Se você deseja assumir esse compromisso comigo nessa noite, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você.